E foi assim que nasceu a Road Cream. Josias, você poderia me contar um pouco sobre onde nasceu e como foi a sua infância? Eu nasci em Coronel Vivida, sudoeste do Paraná. Agricultor até meus 14 anos, ajudando meu pai na roça. Foi bem diferente para mim, bem diferente. Eu lembro que eu ficava perdidinho, né? Até um dos meus primeiros serviços aqui em Maringá, meu primeiro serviço foi panfleteiro. Então, na época daí eu estudava à noite, no Gastão Vidigal, e entregava panfleto de dia. E isso me ensinou, desde o primeiro serviço, já foi muito bom a conhecer a cidade. Mas, de fato, eu ficava assim, né? Porque a gente ia para a cidade grande uma vez por mês, quando o pai levava para fazer o rancho. E aí a gente vinha assim, daí do dia para a noite, conhecer numa cidade grande e tal. Foi bem diferente, foi bem bacana. E meu primeiro trabalho foi como panfleteiro, né? Foi onde eu vim, conheci a cidade e tal. Depois de office boy em farmácia, né? Entregava de bicicleta. E aí foi também por algum tempinho, porém fui atropelado na época de bicicleta. Aí eu abandonei o negócio de entregar remédio em farmácia. Aí comecei a trabalhar em loja de confecção, foi, né, um trabalho também que eu tive. E foi ali onde começou, entre aspas, a parte de hoje do empreendedorismo que eu tenho hoje, né? Então já foi no segmento de confecção de roupa. Ali eu trabalhei, né, conheci a Ingrid quando trabalhava nessa loja, né? A Ingrid foi minha esposa por 10 anos e aí foi muito bacana. Quando eu me casei, né, aí eu falei, eu vou parar um pouco de viajar agora, né? Queria estar mais perto, aquele negócio, né, de primeiro amor ali, enfim. Falei, vou dar uma segurada. Aí comecei a trabalhar na Murano, né, pedraria e aviamentos aqui de Maringá. Aí trabalhei por um tempo lá também. Mas eu só acho que eu sempre tive aquele espírito de empreendedor. Aí eu comecei a vender bichinho de pelúcia na rua, ali na Avenida Brasil. Aí sempre eu vendia bichinho de pelúcia ali, trabalhava de dia na loja, estudava à noite, aquela rotinona de jovem. E aí no negócio de empreender, começar a vender bichinho, eu vi aquele negócio, pagava, um exemplo, pagava 20, vendia por 40, eu fui vendo que aquele negócio era bom, né? Porém, quando eu tava na rua ali, principalmente de sexta, sábado, que era o dia que mais vendia, os clientes desse tempo que eu trabalhei para minha irmã, eles sempre viam ali. Falavam, mas você não tá viajando mais, tal, estamos sentindo sua falta, né? Cadê você e tal. Aí quando eu voltei, eu falei, eu acho que eu vou voltar agora como por conta, né? E aí eu abri a minha empresa, que na época foi a Zia Tour, no segmento de viagens. A força, acho que vinha de Deus mesmo. Nessa época a gente estava no começo da empresa juntos, né? E como eu tive muitos obstáculos no começo, no sentido de concorrente, até mesmo de concorrentes, né, da cidade, então um dos primeiros obstáculos que eu tive foi quando a gente começou a parar, todo mundo parava em um determinado restaurante, né, na estrada. Era um local preparado para atender ônibus. E aí a gente parava lá também. Como a gente começou a fluir no trabalho e tal, a se destacar, aí os concorrentes boicotaram nós. Falaram, se ele continuar parando aqui, nós não vamos continuar. Então preciso que vocês dêem um jeito de tirar eles daqui. E aí o gerente chegou na época, né, e eu lembro muito bem desse dia, como se fosse hoje, e falou, infelizmente, a gente tinha uma parceria de valor de prato, a gente tinha a questão do sorteio, a gente tinha o café da manhã que fornecia para os clientes, e eles falaram, eu não vou te proibir de parar aqui, porque eu não posso fazer isso, né, é um lugar público. Mas você não vai ter mais o café da manhã, a gente vai tirar a parceria da janta. E, resumindo, não era viável mais eu parar lá. Então eles disseram, não pare mais aqui, de um jeito mais formal. E foi muito triste foi a primeira assim, obstáculo que eu tive. E aí eu falei, acho que isso me deixou mais forte também. Porque eu tive que procurar lugar. Então eu aprendi na vida que, tipo assim, quanto mais você tem obstáculos, mais você vai se superar para vencer eles.
E aí esse foi o primeiro obstáculo como empresa, como empresário que eu tive. Aí eu tive que procurar lugar para parar. Aí vim parar aqui em Assis, na parada Alexandria, e só que era muito longe de lá para cá e era muito perto daqui para lá. Falando das partes das conquistas, né, da empresa em si, foi dia 13 do mês 3 de 2018. Foi a primeira viagem do ônibus Lion, né? O ônibus Lion não, o ônibus Logan, né? Que a gente fez esse nome Logan em homenagem a um cachorro que a gente tinha. Então, todas as nossas máquinas, elas têm nomes que têm significados ali muito importantes para a gente. E o Logan foi o nosso primeiro ônibus, o Logan 013. 013 foi o prefixo do dia da viagem. Então, a gente conquistou o Logan, depois, com um tempo trabalhando, a gente conquistou um caminhão também. E daí teve a pandemia. Aí, na pandemia, eu fui um dos que teve que inovar. Então, tipo assim, o cliente não podia viajar, não acontecia viagem, né? Então, o cliente não podia ligar, marcar passagem, a gente não tinha ônibus saindo de viagem, que parou tudo. O que vão fazer? Então, eu comecei a trazer encomendas, né? Algo que a gente já atuava, mas não com tanta proporção igual hoje. Então, a gente, em vez do cliente ir até o Brás, a gente trazia o Brás até o cliente, na pandemia. E aí, eu comecei a ir buscar de caminhão. Então, ia somente eu, o motorista do caminhão, e íamos para o Brás, buscar as encomendas para os clientes. Isso deu muito certo na pandemia. Então, foi algo que foi muito bom para a empresa em si. Mas teve o segundo obstáculo aí também, que foi um assalto, né? Nesse meio termo de transporte e tal, a gente estava bem no dia assim que estava aquele caminhão abarrotado de encomenda. A gente teve um assalto, um motorista sofreu um assalto na estrada e roubaram a carga, né? Praticamente toda do caminhão. Isso foi um dos piores dias lá como empresa, porque teve muita gente que estava na pandemia também, estava tipo, com pouco dinheiro, tinha investido naquilo ali, e aí foi roubado e deu um transtorno e tanto esse assalto que teve. Foi um obstáculo também que a gente teve, um aprendizado. Ali daí eu comecei a trabalhar com escolta armada, nos caminhões e tal, eu fui aprimorando aquilo tudo, sabe? Mas teve esse obstáculo aí também de um assalto. Passou a pandemia, voltamos a viajar, isso já tinha guardado um recurso ali, a gente comprou, né, o segundo ônibus, e que foi o Steve. Steve que é o Capitão América, né? A gente gostava muito seguir a linhagem da Marvel ali, e a gente pôs, ele tinha o símbolo do Capitão América, assim, o nome do ônibus era Steve. Então eu estava com 2 ônibus e um caminhão nessa época, e começamos a trabalhar. Então isso foi se destacando, né, em Maringá, aqui região, no nosso segmento. Teve as falhas, né, nesse meio termo também, nossa, até porque a gente não é perfeito, então como empresário, e eu tive ali oportunidades de ganhar um dinheiro mais fácil, que de fato, acho que isso a vida às vezes proporciona pra gente. E nessa época era puxar perfume, puxar celular, né, e daqui do Paraná para São Paulo, né? Porém, eram mercadorias que vinham oriundas do Paraguai, né? E eu, na imaturidade, não tinha todo o conhecimento, de fato, da lei, e a lei é algo que é bom a gente conhecer, para a gente evitar erros, e eu comecei a transportar celular de Maringá para São Paulo. E aí, foi onde a gente perdeu tudo, fomos à lona. Porque aí, num belo dia, tinha mercadoria, tinha celular no caminhão, tinha celular nos ônibus, e a gente indo, já tinham denunciado nós lá para a PRF de Mandaguari, a gente foi parado lá, juntamente com a Receita, e foi levado todas as nossas máquinas, caminhão e os 2 ônibus. Então, a gente voltou a estacar 0 e um pouco menos que 0, porque daí a gente não tinha as máquinas e ainda tinha a dívida, que era pagar essas máquinas. Mas eu acho que, tipo assim, eu tenho certeza que Deus ele sempre esteve ali comigo, sabe? Desde sempre. Então, é igual eu digo, as coisas vêm, mas se a gente não murmura, se a gente não blasfema, se a gente não desanima, Deus ele dá
ele tem o poder de tirar e ele tem o poder de dar em dobro. Então, eu sempre tive isso comigo, sempre carregamos isso. Então, eu via que aquilo, pela proporção, tinha a parte injusta ali, entre aspas, né, da justiça. Então, a justiça de Deus não é falha, mas a do ser humano é. E aí, eu continuei pagando seu Marco, certinho, por 1 ano ali, sem o ônibus, continuamos pagando. E continuamos trabalhando, mantendo com os compromissos. E aí, a gente chegou a hora de começar a tentar se levantar de novo. Aí eu cheguei no seu Marco, né, e a dona Sheila da Escritura, falei assim, seu Marco, a gente está precisando de um ônibus. Aí ele nem esperou praticamente a gente terminar de falar. Ele falou, eu tenho esse ônibus para vocês e eu vou ajudar vocês. Ah, mas a gente tem só tanto para dar de entrada. Ele falou, não tem problema, você vai me dar o quanto você tem e você vai me dizer o quanto você pode pagar. Eu não vou te falar quanto você vai pagar. E isso foi muito assim, eu vi tipo o agir de Deus e o quanto ele foi um homem generoso também. Então ele falou, olha, Jesus, na época que você perdeu os seus ônibus, eu achei que eu também teria perdido de receber. E você continuou com suas parcelas e continuou pagando. E zerou, pagou certinho. Então isso eu guardei pra mim. Se hoje você tá precisando, eu tô aqui pra te ajudar. E aí ele vendeu o ônibus conforme eu podia comprar. E não como ele queria vender. E isso foi maravilhoso também. Então aí a gente começou. Porém, eu perdi os ônibus da Zia Tour. E aí foi aonde nasceu a Road Cream. Então a gente junto, já mais experiente, já anos passado anos já, né? Então com outra mentalidade e tudo, eu e a minha esposa, a gente juntamente falou, agora vamos criar um nome, vamos criar um logotipo. E a gente criou a Road Cream, né? Então, a rainha da estrada. E o símbolo, aí que a gente parece que começou mesmo uma nova, de fato, uma nova empresa, que é a que existe até hoje, vai existir por muitos anos. As coisas, quando ela é com amor, ela é natural, ela é leve, que você nem percebe. Então, a gente teve esses 10 anos de casado e esses anos de empresa juntos, que define tudo em a palavra amor, pode-se dizer. Então, o amor, ele supera tudo, como diz. Então, ele supera tudo. Então, a gente superou todos esses obstáculos que a gente teve como empresário, né? E o amor superou tudo. Então, com ela, como era tudo muito leve, muito gostoso, muito bacana de fazer, foi muito bom. Então, foi muito natural, muito leve, que eu não sei nem dizer pra você. Acho que o amor, de fato, ele é inexplicável. O que ela representa pra mim é o sinal de força. Seguir com a Road Cream após o falecimento dela foi algo pra mim, pode-se dizer que é a última prova que eu tive agora, né? A última prova, a última luta que eu tô batalhando e lutando, foi a perda dela. A perda dela foi, de fato, algo que mudou tanto a minha pessoa como Josias, mudou também enquanto Road Cream, enquanto empresa. Porque ela era financeiro, né, da empresa. Então, tipo assim, ela era o financeiro, mas ela era, eu posso dizer assim, ela era o cérebro e eu era os braços, né? Então, é a mesma coisa que eu tivesse perdido, né, ali quem pensava, e eu só atuava, eu só era os braços. Então, hoje eu precisei ser um só. Então, nós dois éramos um só, né, como casal, como empresa. E eu perdi. Então, de fato, eu perdi minha metade, eu perdi, né, ali a Ingrid, e aí isso foi está sendo ainda muito difícil. Mas é o que eu digo, toda batalha, toda prova, ela te torna mais forte. E eu tenho feito coisas ali na empresa, enquanto pessoal também, porque eu fiquei com 2 crianças, né? Eu fiquei com o Hector, de 1 ano e meio, e fiquei com a Malu, de 4 aninhos, né? Então, assim, eu acho que eu descobri a minha missão, de fato, qual é. Então, eu não sabia, igual isso, eu vivi um amor e hoje eu vivo uma missão. Pode se definir como isso. Então, tipo assim, eu vivi um amor enquanto a Ingrid estava aqui, ao meu lado. E hoje eu vivo uma missão. Então, eu nunca liguei para negócio de missão ou não. E hoje eu ligo muito. E hoje eu sei, de fato, qual é a minha.
que é, né, você dar sequência ali no ensinamento para com os filhos, né, dar sequência na empresa. Então, tipo, não depende, como que eu posso dizer para você? A gente lutava junto para isso e hoje depende praticamente só de mim. Eu não posso falhar comigo mesmo, é o que eu digo todo dia para mim. Então, assim, e é onde eu falo que a Indy simboliza força. Então, tipo assim, eu sei que ela lutou com a doença dela, um exemplo, até o último segundo, ela não deixou eu desanimar. É quase, eu posso dizer que eu ainda não tenho a capacidade de explicar para você isso, mas que eu consigo sentir a força dela ali, em memória dela, as coisas que eu faço também. Então, ela está sempre presente, o dia todo dia. Agora você pegou forte, hein? O que eu falaria para Ingrid? Nossa, eu falaria em milhões de coisas. Transmitiria para ela a confiança, a segurança que as coisas estão bem, porque eu acho que ela se preocuparia com isso. Então, tipo assim, em como os filhos estão sendo cuidados, em como a empresa está sendo levada. Então, a missão que era dela, hoje nossa, hoje tornou-se só minha. Então, eu ia dizer, meu amor, fica tranquila que a nossa missão continua firme e forte aqui. A mensagem que eu deixaria é para nunca desistir, independente dos obstáculos que você tenha, independente das lutas, das batalhas, das coisas tristes, que a vida ela não é um mar de rosa, né? A vida ela é feita de muitas coisas boas, né? De muitos momentos bons e muitos momentos tristes, né? E não há momento feliz se não haver o triste. Então tudo precisa de tudo. Então nada é em vão. A mensagem que eu deixaria é que nada é em vão e que você nunca desista. E que sempre acredite e tenha fé em Deus. Que você também é capaz, que você também consegue.